Oi, pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor do Infomani, e esse aqui é o Cripto Mais, o nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje a gente tem um programa especial para falar da AgroToken, que é uma startup que está tokenizando commodities, transformando coisas como soja em criptoativos. Estranho isso? Pois é, mas eles vão mostrar para a gente que daqui a pouco você vai poder chegar num posto de gasolina, por exemplo, e abastecer o carro usando uma saca de soja. Coisas como essa são permitidas pela tecnologia blockchain, transformando aí coisas que a gente vê só no campo em ativos digitais que podem ser gastados por qualquer pessoa usando um cartão de crédito. Segundo essa empresa, esse tipo de tecnologia vai já já chegar nas mãos dos brasileiros, essa empresa que é a Argentina. E logo, logo você que, por exemplo, se interessa por commodities, mas não está acostumado a usar eles no dia a dia, vai poder fazer isso em breve usando ativos virtuais. Confira a entrevista. Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Anderson Nakashi, que é diretor da AgroToken no Brasil. A AgroToken, que é pioneira do mundo aí na criação de tokens não fungíveis totalmente lastreados em commodities agrícolas. Ele é economista pela FEA USP, pós-graduado em engenharia financeira pela Business School em São Paulo, com MBA em finanças pelo INSPER. O Anderson também tem 17 anos de experiência no setor agrícola, com passagem por Bayer, Mosaic Fertilizantes. Não é isso, Anderson? Muito obrigado pelo papo hoje. É isso aí, um pouquinho de bagagem, principalmente na área de barter, e agora a gente está aqui falando da evolução desse mercado de commodities aí para transacionar. Legal. Anderson, eu acho que para começar a gente precisa partir do básico. Você pode explicar para quem está assistindo a gente o que que é o AgroToken e como ele funciona, por favor? Claro, eu acho que a gente foi muito feliz na escolha do nome da empresa, tá? A gente de fato cria tokens para o agro, então para quem conhece o que que é um token, fica fácil de entender o que a gente está fazendo. E o que que é legal é que a gente de fato está fazendo tokens a partir de commodities agrícolas e tokens fungíveis. Então a gente parte de tokens não fungíveis e transforma ele em tokens fungíveis que para criar permitir esses modelos transacionais, onde um produtor pode começar a acompanhar a sua produção através do celular, ou através de um cartão de crédito, através de um ambiente digital. Então, uma parte legal é a gente entrar assim, o que mais ou menos é token, porque tem muita gente que não conhece o que é um token, isso que é interessante, viu, Paulo? Quando a gente fala de token, tem muita gente que fica querendo associar aqueles dispositivos bancários, aqueles dispositivos de autenticação, e quando a gente pensa nesse ambiente mais moderno, onde a gente está aplicando blockchain para digitalizar ativos, fica um pouco difícil de entender essa diferença entre da onde que esse nome token veio ali da autenticação do banco para esse ambiente. Então, o que a gente faz de fato é tokens a partir de commodities agrícolas e cria um ecossistema para que eles sejam negociados. Tá? Legal. E aí, Anderson, assim, a gente já é possível comprar commodities de maneira digital, né, por empresas que fazem intermediação desse serviço, mas qual você diria que é a principal vantagem de fazer isso usando tokens? Ou seja, qual é o benefício para quem está comprando a commodity de fazer isso por meio de um ativo digital? Qual é a diferença e vantagem disso? O que é legal? O token ele é uma representação digital de um ativo. Eu gosto da até a analogia quando a gente lembra dos tokens antigos que a gente usava na economia, como uma ficha telefônica, como selo. Minha analogia favorita é a fichinha do cachorro-quente da Quermesse, porque a gente usa isso até hoje. Então, isso é um token, é uma representação de um ativo. A gente não transforma um ativo num token, a gente, na verdade, cria uma representação digital dele. Isso significa que na hora que eu movimento esse ativo digital, eu estou movimentando o ativo original também. Então eu crio como se fosse uma conexão para que eles possam transacionar de forma mútua. Então, imagina que você queira comprar uma soja hoje. Você quer comprar 500 sacos de soja. Imagina isso, 500 sacos de 60 quilos de soja. Onde é que você vai pôr isso? Como é que você vai carregar isso? Tá? Se eu falo de 450 sacos, é um caminhão de 27 toneladas, você vai precisar de pelo menos um caminhão para carregar esses sacos que você está querendo comprar.
Se eu crio uma representação digital, significa que esse caminhão ele está dentro de uma carteira digital. Aí você não está mais limitado a um caminhão. Você pode comprar 10 caminhões. E isso tudo no ambiente digital. Tá? Então, um produtor que ele quer usar a sua produção como pagamento, ou até mesmo como lastro de uma operação, ele não mais precisa pensar desse volume fisicamente. Porque quando a gente transfere esse produto para o ambiente digital, quando a gente cria essa representação digital que permite essa transferência desse ativo, a gente consegue ter essa vantagem de não ter um impedimento físico. Eu não preciso mais ficar pensando onde armazenar, onde eu vou colocar. Eu já consigo pensar isso por meio de números somente. Né? Essa é a grande vantagem quando eu crio tokens. Você pode dar, por favor, um exemplo de como isso funciona na prática? Ou seja, se Sim. alguém quiser comprar, por exemplo, soja e tal, como é que funciona para ele adquirir esse token e ter ele na carteira? Como é que isso, funciona, assim, na prática? O que a gente está focando no primeiro momento, Paulo? A gente criou um ambiente para produtores rurais criarem essa representação digital. Então, o único que pode cunhar um token é um produtor rural. Então, a AgroToken não gera tokens. A gente tem a infraestrutura, a gente disponibiliza essa infraestrutura para um fazendeiro que vai fazer a produção de soja dele, e aí ele consegue criar essa representação digital dessa soja no ambiente da AgroToken. Uma vez que ele tem a representação, ele tem o token em mãos, ele vai poder transacionar esses tokens. Então, ele pode ir querer comprar um trator com token. E ao comprar esse trator ele está transferindo tokens para o vendedor de trator e recebendo o trator como pagamento. Agora o token, aquela quantidade de soja ou de milho ou de trigo, foi transferida do produtor para um novo beneficiário, que vai ser esse detentor do token, um token holder, nessa transação. Então, nesse primeiro momento, a gente está mantendo esse primeiro circuito transacional. A gente permite que ele faça compras com isso, que o produtor agrícola também consiga usar esses tokens como garantia para pegar empréstimos. Então, em vez dele ficar com essa soja presa no armazém, ele vai trazer ela digitalmente para um banco e conseguir pegar antecipação de dinheiro disso aí. E ele também vai conseguir acessar no futuro exchanges com esse token. E aí é a hora que a gente começa a falar de conectar as famílias com esse produtor rural. Então isso é interessante, tá? Quando a gente fala muito do mundo cripto, a gente está acostumado de ter entidades minteando, né, cunhando esses tokens e emitindo para as pessoas comprarem. Nesse caso, não são entidades, são produtores rurais. Então, quando a gente fizer essa conexão com exchanges, que a gente está fazendo toda essa interface tanto com a CVM quanto com o Banco Central para garantir que isso esteja dentro da regra corretamente, vai ser a família comprando de um produtor rural. E isso é muito importante, porque a AgroToken ela nasceu para ajudar o produtor rural, para trazer benefícios para o produtor rural. A gente não está criando um ativo digital visando especulação. Eu estou trazendo um ativo digital que visa essa conexão entre os agentes da cadeia. E os agentes da cadeia, no final da cadeia, sempre tem uma pessoa física. Que aí eu estou falando aqui como no jargão de economista de famílias, ou seja, é quem está comprando esse ativo ou por meio da compra de um alimento ou de um produto industrializado ou como investimento. E aí se ele quer comprar via investimento, ele está comprando uma soja digital de um produtor rural. E esse dinheiro que ele está pondo por esse ativo está indo para o setor produtivo. E isso é o mais importante para a gente. Por isso que a gente nasce na base da cadeia e vai evoluindo até chegar na ponta final aí junto com as famílias. Legal. E aí se o projeto está em que estágio nesse momento, né? A gente já sabe que vai ter um cartão, né, disponibilizado para o usuário para que consiga fazer o gasto desse token, né. Qual é a previsão de vocês de colocar isso na rua e como isso vai funcionar? Esse cartão já está em cenário de teste, tá? Então já tem cartão circulando agora dentro de um circuito fechado dos primeiros produtores aí, os early adopters que a gente chamou, que a gente convidou para fazer parte dessas primeiras transações. Então a gente já teve a transação na Argentina, que foi bastante divulgada. Aqui no Brasil também a gente está tendo transação onde o produtor está conseguindo fazer transações comuns, comprando com milho ou soja digital. E aí, como isso está acontecendo? Dentro desse cenário, imagina que um produtor rural, quando ele faz a sua tokenização, ele criou na sua carteira digital aquele volume de soja ou milho.
Uma vez que ele está com esse volume na sua carteira digital, ele pode fazer essas transações diretas de maior volume, como eu mencionei, como um trator, como compra de insumos, semente, fertilizantes, etc. Ele pode fazer essa conexão com o sistema de financeiro centralizado para pegar empréstimos, o descentralizado, que seria as exchanges, mas ele também consegue abastecer esse cartão de crédito. Então significa que o produtor ele consegue cuidar de toda a parte de custeio com os nossos tokens, também conseguir a obtenção de crédito para se financiar e fazer a sua gestão de caixa, a gestão de caixa do seu negócio de uma forma mais estruturada, mas ele também consegue transacionar nos seus gastos comuns. Então, um produtor rural consegue colocar dentro do cartão de crédito gastos corriqueiros como combustível, deixar na mão de um dos colaboradores da fazenda para poder usar isso aí como gastos do dia a dia. Ele pode deixar isso com a sua família, usar isso para uma viagem para Disney, comprar o Mickey de pelúcia e pagar em soja, porque a soja é dolarizada. Então, o cartão de crédito acaba sendo como o adicional que viabiliza uma conexão ainda mais ampla desse ecossistema. Então, o objetivo da AgroToken é, uma vez que eu crio esse ambiente digital, eu permito transações nesse ambiente digital, principalmente para o dia a dia do negócio, mas também amplio esse ecossistema para um sistema mais integrado com o financeiro tradicional, vamos falar assim. Porque aí o cara consegue ir no McDonald's comprar, e no Starbucks comprar, e no fim do dia ele está gastando soja e milho. Bacana, Anderson. Agora, assim, eu imagino que você ainda deva levar um tempinho para que isso realmente, fique pronto, assim, na prática, porque eu acho que são várias etapas, né. Você tem previsão para esse cartão chegar no mercado? Ou seja, para que eu, como uma pessoa que hoje não invisto em commodity, consiga comprar uma commodity e abastecer um cartão para gastar, para comprar um café na rua? A nossa intenção é assim, nesse primeiro momento está na mão de produtores, nesse ambiente fechado. Em janeiro a gente já vai trazer isso para o ambiente aberto dos produtores, então produtores rurais vão conseguir solicitar o cartão. E aí quando a gente fizer essa conexão, primeiro com o sistema DeFi totalmente, e a gente começar a ter tokens na exchange, é a hora que a gente começa a ver a possibilidade desse cartão chegar na mão de compradores de grãos, tá? Então a gente está indo nessa escala, como eu te falei, vindo do setor produtivo até chegar nas famílias, pouco a pouco, justamente porque o nosso principal objetivo é garantir esse lastro. O token nasce para poder facilitar a vida do agricultor rural, e aí as 260 milhões de toneladas de soja e milho que vão ter no Brasil vão poder ser tokenizadas, e a partir daí elas começam a ser disponibilizadas para o público em geral. E aí, no momento em que esse cartão estiver disponível para qualquer pessoa, vai ser possível então, por exemplo, como você falou, comprar uma saca de soja e abastecer o carro no posto de gasolina usando essa saca de soja que pode valorizar, por exemplo. Você vê isso virando uma espécie de também proteção contra a inflação, ou seja, uma espécie de a diversificação do patrimônio com commodities agrícolas que até hoje a gente não, pelo menos não é fácil de fazer? Vou mais longe até, Paulo. A gente dentro a gente já está em caráter de teste, então em 2022 a gente já está chegando no finalzinho aqui. A gente já está testando o nosso token de pecuária, que é de gado, e também o nosso token de etanol. Então, até trazendo num ambiente mais simples da gente entender, seria possível sim alguém ter um token de etanol na mão. Esse token está dentro de um cartão, e esse token ele consegue comprar etanol com etanol, ou comprar carne com carne. Esse é o nosso objetivo principal. Que a gente nasce trazendo esses benefícios para o produtor rural, mas logo ele migra para os outros agentes da cadeia, e aí a pessoa pode antecipar essa compra de combustível, antecipar esse consumo de carne, comprando esse token como sendo uma representação. Eu acho bem legal que durante a pandemia isso ficou muito evidente, né? Eu lembro quando fecharam os comércios e os serviços em São Paulo, eu tinha um barbeiro que eu ia de 2 em 2 semanas lá cortar o cabelo, e eles fecharam. Que o pessoal começou a fazer? Eles começaram a vender esses vales corte de cabelo, para ele continuar tendo essa sua subsistência. E aí que é legal, quando ele traz esse vale corte, ele está trazendo um token.
e eu poderia antecipar essa compra e manter esse ecossistema rodando e manter a subsistência desse prestador de serviço que estava do lado de lá. Aqui a gente consegue fazer o mesmo processo, mas pensando em previsão de aumento de preço. Então, eu acho interessante quando a gente olha para o combustível, porque é muito comum a gente ver pessoas fazendo fila em posto de combustível quando a gente tem a perspectiva de aumento de preço. E aí, se você fizer uma conta rápida, imagina uma pessoa que está olhando para o preço da gasolina ou do álcool aumentando 50 centavos, que é um aumento significativo, e a pessoa decide entrar na fila ali para poder abastecer seu tanque de 50 litros. Então, se eu acho que vai subir 50 centavos em 50 litros, eu estou economizando aí R$ 25 e estou disposto a ficar numa fila às vezes por 2 horas para isso. Por quê? Eu tenho um limitante que é o tanque. Agora imagina se você pudesse, dentro dessa expectativa de aumento de preço, não comprar somente um tanque. Se eu sou um motorista de Uber, eu poderia comprar 4, 5 tanques e antecipar essa minha compra, esse meu consumo que eu sei que eu vou ter ao longo do mês, e eu coloco isso como crédito, e aí eu vou gastando ao longo do período, e eu uso isso como uma proteção da variação de preço. Isso pensando numa cadeia pequena do etanol, ou do mesmo da carne, eu poderia fazer isso com a carne. Eu achando que o preço está subindo, eu antecipo a minha compra e me posiciono nisso aí. E eu gosto desse modelo porque quando eu penso nesses sistemas é fácil de entender. Só que agora imagina que eu tivesse uma cesta de tokens dos principais commodities agrícolas do Brasil. A cadeia agrícola representa 27% do PIB brasileiro. Significa que se eu tiver esses tokens na mão, eu consigo ter boa parte da riqueza do país e me proteger de movimentos inflacionários que podem vir da commodity. Quando eu venho de efeitos inflacionários que estão vindo da cadeia primária, eu ter esses ativos digitais, eles ajudam a proteger esses movimentos mais robustos. Então, sim, os tokens são ferramentas de proteção de preço. Interessante. Agora, Anderson, uma dúvida minha. Você deu o exemplo aí, por exemplo, de antecipar a compra de algum produto que pode ter uma variação de preço no futuro. Então, o consumidor, do ponto de vista do consumidor, do investidor, que assim seja, ah, pode olhar para alguma commodity, por exemplo, que tem uma perspectiva de mudar de preço, e aí ele compra antes, consegue fazer um estoque digital disso. Agora, imagino que haja aí por trás, né, dos bastidores, um desafio para conseguir lidar com uma mercadoria que tem data de validade, né. Então, digamos que eu Sim. tenho uma saca de soja, toneladas de soja, e eu posso antecipar essa venda via tokens, mas o que acontece com esse estoque? Vocês lidam também com essa parte de como gerenciar os produtos que estão sendo tokenizados para que não haja problema na hora da entrega lá no futuro? Perfeita pergunta, Paulo. E para a gente, por isso que o nosso foco ele é totalmente direcionado para o produtor rural. Tá? Então, eu nasço dentro desse ciclo fechado hoje, pensando dentro dessas datas de validade desse token que a gente chama de biológico. Tá? O cuidado que eu estou tendo enquanto agrotoken é que a gente nasce enquanto token biológico e a gente migra para um token perpétuo antes de ir para uma exchange ou ir para esses fluxos mais avançados. Tá? Então, a agrotoken garante que todo token que nasce, ele tem um lastro real em soja física, milho físico, trigo físico. E aí etanol físico e também gado quando a gente já lançar isso para o público. Então, eu tenho esse lastro real e que ele não é só físico em existência, como ele também é físico em valor. Então, vou dar um passo para trás para vocês entenderem como é que o nosso token funciona. Para existir um token, para um produtor rural conseguir criar um token, ele precisa primeiro me mostrar que a commodity existe e também mostrar que ela já foi vendida para alguém que é o próximo elo da cadeia. Então, eu sou um produtor rural, eu tenho a soja no meu campo, eu tenho a soja no meu armazém e vendo ela para uma compradora de grãos, como as grandes indústrias que a gente tem aí. Quando eu faço essa venda, eu estou garantindo a liquidez do processo, ou seja, o grão físico tem um destino. Só que eu ainda não determinei preço, tá? Porque ou ela está em produção, eu ainda não tenho esse preço definido, ou eu ainda não estou achando interessante transformar isso em moeda em reais, porque o câmbio não está bom, ou porque o preço não está bom. Prefiro ter ela numa moeda soja, uma moeda milho. É aí que ele busca a tokenização. Tá? Então, quando nasce o token, eu já tenho a certeza que a soja existe e que ela foi vendida para alguém. Portanto, eu como comprador do token não preciso me preocupar com a soja física.
O que eu preciso preocupar é com o cumprimento de um contrato que vai transformar ela em dinheiro. Ok? E aí, dentro desse processo, a AgroToken garante que o montante que nasce dessa cesta de garantias é sempre superior ao montante de tokens sendo emitidos. Então eu não estou operando numa garantia 1 para 1, eu garanto sempre uma garantia 1+1 ou até mais. Então, porque eu tenho todo um sistema de risco que está precificando essas garantias e garantindo que elas são superiores. Isso é a base para o meu token biológico. A partir do biológico é quando eu crio um token que pode ser perpetuado. Um jeito simples de entender é assim: se eu tenho um apagar dessa comprador de grão, ele não necessariamente precisa me pagar quando ele recebe a soja. Ele pode continuar me devendo para frente. Então, quem recebe o token está recebendo um direito creditório, Paulo. Isso que é muito interessante do nosso token. Ele nasce a partir de uma soja, mas ele é um direito creditório dessa soja. E isso é muito importante porque ele não é um security token. Ele é um token de utilidade. Ele é o utility token de fato, porque ele representa um ativo volátil, tá? E que ele não tem promessas de ganho em cima dele, e ele é resgatável a qualquer momento. Isso que faz ele ter essa vantagem real para quem está comprando ele. Posso resgatar ele a qualquer momento e receber a variação positiva ou negativa, né, do ativo que eu tô tendo. Então, não sei se me estendi muito, mas dei um passo para trás aí para a gente poder entender um pouco melhor. E é isso que a gente consegue garantir essa perpetuidade. Por quê? Porque eu estou dando passos além da cadeia e em um momento ele vira dinheiro. Não, legal, acho que ficou claro, mais claro ainda, assim, com certeza, Anderson. E aí, eu avanço para a parte de regulação. Você comentou que está em conversas com o Banco Central, com o CVM. A CVM, inclusive, já está testando tokenização de direito creditório, né? Então, tem aí um Sim, sandbox da CVM, então eles estão testando várias coisas aí para justamente tentar sim, pensar qual é a regulação ideal para esse setor. E eles estão, inclusive, se envolvendo bastante nas discussões em torno da sim. regulação de cripto e tudo mais. Hoje, na previsão legal que existe hoje, esse token ele já pode ir para o mercado? Vocês já estão esclarecendo isso com a CVM? Como é que está essa situação? A gente tem um legal opinion que já está embasando para a gente sendo considerado um utility token. Dentro da normativa que a CVM publicou, a gente entra como utility token, porque a gente de fato não está trazendo nem mesmo crowdfunding, a gente não está trazendo modelo de remuneração para compradores. O que a gente traz de fato é a possibilidade de um produtor antecipar a venda dele, da soja dele para alguém. Então é como se fosse quase uma transação comercial, diferente do que a gente tem visto aí dos NFTs que visam buscar crédito e muitas vezes eles remuneram taxa de juros, etc. Isso é bem importante. Então, como o nosso token ele representa uma soja real, ela está vinda de um produtor e ela somente promete o resgate dessa soja, é quando eu consigo ficar dentro desse ambiente comercial e não entro nessa seara de securities ou regulação imobiliária, tá? Por quê? A AgroToken não promete remuneração para ninguém. Isso é muito importante. Eu acho que o primeiro sintoma de que tem alguma coisa errada é quando tem promessa de dinheiro, né? O que a gente promete aqui é uma infraestrutura, uma conexão de agentes da cadeia. Os ganhos vão vir por essa facilidade, por essa simplificação dessas conexões da cadeia. Então, a gente não promete remuneração para ninguém. O objetivo é que todo mundo ganhe dinheiro sendo produtivo aqui. E essa é a nossa grande diferença em relação a tudo que a gente tem visto no mundo cripto por aí, né? Eu sou, de fato, a aplicação da tecnologia que nasceu no mundo cripto dentro do ambiente de economia real e de um setor produtivo e base para uma economia como a nossa. Legal, então, só para ficar claro, então você está dizendo que esse token, apesar de usar aí uma tecnologia que surgiu com as criptos, como o Bitcoin, não tem quase nada das características especulativas e tudo mais que o mercado cripto tem. Mais alguma outra coisa para diferenciar esse mercado? Ou seja, eh, não o token pode ser adquirido por investidores, né? Então, assim, alguma especulação pode ter, eu imagino. Como é que vocês É, planejam lidar com isso?
O que é interessante? O token ele representa o mercado físico de grão, tá? Então, o preço dele oscila em função do preço do mercado físico de grão, não de acordo com a oferta e demanda do token. Essa é a primeira característica para eu manter essa tranquilidade desse token. Como ele é um direito creditório de uma soja que existe, não tem por que ele ser negociado no valor acima do preço da soja. Então, isso traz uma segurança muito forte. O que é interessante disso? Um especulador que queira comprar um token, ele está querendo especular na soja. Então, é a mesma coisa de você, Paulo, pegar uma caminhonete, colocar 4 sacos de soja na caminhonete e depois vender 2 semanas depois. Você está especulando? Tá. Você está fazendo uma especulação comercial. Você está fazendo uma arbitragem de tempo. Então, o que a gente faz isso é que eu permito que quem queira comprar o token consiga fazer isso dentro do ambiente digital e não tenha que colocar dentro da caminhonete essa soja. Então, a especulação fica em torno do preço da soja, não em torno do preço do token. Isso é muito importante. Eu particularmente, acho que todos os problemas que a gente tem visto no ambiente de cripto é porque o cripto passou a variar pelo preço de si mesmo. Ele não representa mais uma economia, ele não tem uma base econômica. Então, mesmo quando eu tenho inflação em países, o real desvaloriza de preço por conta de um movimento político ou macroeconômico, ele representa o valor de uma economia. O dólar é a mesma coisa, até mesmo o peso argentino, que é onde a gente nasceu, ele tem essa desvalorização por causa de uma associação com setores produtivos. O cripto, ele muitas vezes está oscilando em função de si mesmo, que é a compra e venda de si mesmo. Isso atrai um público, um tipo de investidor que ele está focando ali só para ver movimento de manada. A gente aqui já está focado no setor produtivo diretamente. A gente está aqui pelo produtor rural para poder ajudar esse produtor rural e mesmo que entre um investidor querendo especular em soja, para especular nessa soja ele tem que comprar soja. E se ele compra a soja, o que ele fez? Ele injetou dinheiro no setor produtivo. E aí vamos voltar no exemplo do etanol lá, Paulo. Imagina que você, com seu carro flex, quer se proteger do preço da variação de preço de etanol e decide comprar 5 tanques de etanol lá na largada. Quando você comprar isso, esse dinheiro foi para uma usina. Uma usina com dinheiro produz mais. E se ela produz mais, significa que no longo prazo você está combatendo a inflação, porque você está estimulando produção. Aí você fala, pô, mas eu como especulador não queria, eu queria na verdade que aumentasse o preço. Eu sei, mas você é consumidor. Você pode especular com o seu consumo. Não faz sentido você querer especular com mais coisa além disso. E mesmo que você queira, você está injetando dinheiro no mercado produtivo. E esse é o nosso objetivo, a gente conectar os agentes da cadeia para criar instrumentos de combate à inflação, instrumentos de fato de proteção para todos os agentes da cadeia, de forma que isso vai trazendo cada vez mais segurança e mais estabilidade para o setor no longo prazo. Tá? E eu acho que essa é a grande diferenciação do que a gente está fazendo aqui. Eu sou uma conexão direta dessas pessoas que querem comprar ativos digitais com setores produtivos. E eu gostei de uma vez um investidor falou isso para mim, não tem 2 semanas que o cara falou isso. Falou assim, vocês talvez sejam uma aplicação real do blockchain na economia. Porque a gente está pegando o blockchain e a gente está conectando de fato todo esse interesse trilionário que tem aí no mercado de criptoativos e aplicando para um setor onde todo mundo é dependente. Porque são commodities, o setor mais basal de toda a economia mundial são essas commodities. E aí, se eu consigo conectar esse pessoal, é a hora que a gente entra no setor produtivo e ajuda aí a alimentar o mundo inteiro. Agora, o AgroToken, né, os tokens da AgroToken são ativos digitais de qualquer maneira, e a gente viu recentemente lá no caso do colapso da FTX ou FTX, que ela sofreu uma corrida de saques, porque as pessoas passaram a desconfiar de que ela tinha solvência suficiente para atender esses saques. De que maneira a AgroToken garante para o comprador do token de que cada token é realmente lastreado nas commodities? O nosso processo ele é 100% auditado, tá? Então, eu tenho, de fato,
por trás do processo tokens biológicos, tá? Eu tenho de fato o grão ali e tenho o direito creditório por trás desse grão para cada token emitido. Significa que se quando a gente passar a emitir esse token dentro de exchanges, ou quando permitir que produtores se conectem a essas exchanges, significa que se vier alguém para descontar, ele está descontando o direito creditório de algo que existe. Tá, então, assim, existe um mercado real por trás disso, não é uma garantia que a AgroToken traz, é uma garantia do lastro em si. O que é interessante é que mesmo quando a gente vá para um modelo de perpetuidade, o que traz a segurança para o processo vai ser sempre os meus oráculos. E esses oráculos quem são? São as grandes compradores de grão. Então, por trás dessa compra, se eu tenho uma grande Cargill, uma Bunge, uma DM, esses grandes compradores de grãos é que estão ali por trás, comprando e dando esse direito creditório por trás, que vem por meio do instrumento que aqui no Brasil se chama cessão de crédito. Então, a gente, o cenário de corrida de desconto não gera um problema para a gente. Por quê? Por mais que as pessoas fizessem um dumping de venda de tokens, o mais natural seria eu ter um movimento de compra de tokens pelo mercado físico. Porque se representa soja, quem tem interesse real em soja vai comprar esse mercado. Porque existem indústrias e empresas que demandam proteção em soja, demandam esse preço de soja. Então, eu ver alguém vendendo um recebível de soja barato, eu vou comprar, porque eu sou indústria. Essa é a importância de eu estar conectado com o setor real, Paulo. Então, o que a gente viu acontecendo na FTX, até lá na Luna, ou qualquer moeda algorítmica que se chama de stablecoin por causa de algoritmos que estão trabalhando por trás, é a ausência dessa conexão do mercado produtivo. E aí eu falo que não é a conexão de lastro. Isso o mais importante é a conexão de necessidade. Então, se eu falo que a gente negocia soja e eu tenho um setor produtivo de soja e o preço do token tem que variar em função do preço da soja, qualquer token negociado abaixo do preço ideal vai fazer um setor produtivo se movimentar e entrar comprando. Eu tenho arbitradores naturais desse mercado que não são especuladores. É isso que gera essa tranquilidade. E então, isso num movimento de oferta e demanda. Mas se for um movimento de saque, é um recebível de um produto real. Então, isso traz uma ultra segurança para o processo, por isso que a gente foca em criar essa estrutura a partir do setor, para depois, por último, chegar nos investidores. A gente não está partindo dos investidores para depois encontrar onde aplicar esse ativo digital. Não, não. Eu nasço dos produtores e vou adiante até me conectar com os investidores, que tem que ter uma função nessa cadeia. Se ele não tem função nessa cadeia, em teoria não tem por que ele estar entrando. Bom, muito legal. Anderson, muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu conversei com Anderson Nakashi, o diretor da AgroToken no Brasil. Muito obrigado pela entrevista, acho que ficou bem claro. Obrigado, meu amigo. Estamos aqui à disposição e quem quiser mais informação, é só procurar a gente na rede. A AgroToken é a gente e estamos aqui para ajudar o agronegócio e a economia brasileira. Legal, obrigado. Até mais. E aí, pessoal, o que vocês acharam da proposta da AgroToken de transformar commodities em ativos digitais? E o que você acha sobre investir nesse tipo de ativo, apesar da empresa dizer claramente, como ficou aí na entrevista, de que esses ativos não são voltados para investimento, eles podem sim ser usados para algum tipo de investimento, se você quer, por exemplo, aproveitar a alta de soja sem chegar perto do campo. Você investiria nesse tipo de commodity usando ativos digitais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo e espere a gente no próximo programa do Cripto Mais. A gente vai trazer uma retrospectiva do ano de 2022 e você vai saber, afinal, por que o Bitcoin caiu aí desde 47 mil até 15 mil dólares nesse ano. Eu espero todo mundo lá. Até mais.